O que vale mais, talento ou a força de vontade? Nós nascemos incríveis ou nos tornamos incríveis? Essa pergunta é muito repetida ao longo da história da humanidade, e hoje nós vamos falar sobre dois personagens que demonstraram essa discussão de forma prática, em um dos episódios mais marcantes de um dos animes mais famosos de todos os tempos. O anime em questão é Naruto, e o combate que a gente vai falar hoje é Rock Lee vs Gaara, um dos confrontos mais épicos que eu vi na infância e eu tenho certeza que você também. Então, já pode ir pegando seu salgadinho de queijo e a sua limonada. Vai começar mais um Portal Personagem. Desde o início dos tempos, nós somos apresentados a indivíduos incríveis, que parecem naturalmente capazes de realizar alguma atividade com pouco ou quase nenhum esforço. Por isso, nós criamos a ideia de talento, quando alguém possui uma predisposição muito grande para alguma atividade. Essa ideia também foi responsável por construir uma outra ideia, em que há pessoas que nascem para desempenhar certa atividade. Isso tudo passa uma noção de predestinação, de que o caminho dessas pessoas já está traçado em uma direção específica desde o momento em que eles nascem. E eu nem preciso falar o quanto a ficção se apropriou dessa ideia para construir as jornadas de personagens, né? Não são poucas as obras que falam sobre um escolhido, aquele personagem que está destinado a fazer alguma coisa grandiosa. E quando eu falo que não são poucas, é porque realmente não são poucas. Praticamente todas as histórias que utilizam a jornada do herói como estrutura se apropriam da ideia de um herói predestinado. Ele sempre vai ser o responsável por trazer o equilíbrio, a justiça a um mundo que está com algum problema. Essa ideia passa uma noção de Messias, literalmente. Daí dá para entender o quão antiga e repetida é essa estrutura. Já do outro lado do espectro nós temos os esforçados. Aqueles que não são predestinados a nada. Eles muitas vezes nem nascem com habilidades incríveis ou coisas do tipo. Mas eles crescem munidos de uma vontade sem precedentes e uma energia que é facilmente reconhecível. Nas suas jornadas, eles são aqueles que treinam demais, que se preparam no nível máximo em todos os quesitos. Eles também precisam superar as adversidades e se provarem como dignos de ocuparem o lugar que ocupam. As histórias e a ficção também reconhecem muito bem esse tipo de personagem, colocando alguns deles como protagonistas e outros como coadjuvantes muito potentes, que conseguem até mesmo roubar a atenção do protagonista muitas vezes. Agora, falando especificamente de Rock Lee vs Gaara, não é preciso muito pra gente ver quem representa o que em relação a esses dois lados. O Gaara é o personagem da defesa impenetrável, ataques precisos e ele mal precisa se movimentar para atacar. Até porque seus poderes e jutsus de areia já fazem isso por ele. Ele é a representação física do talento, do natural, daquele que todo mundo espera que vença. Já o Rock Lee é o seu extremo oposto. É um personagem que tem um ataque baseado na sua movimentação rápida, nos seus golpes. Ele não usa jutsus ou qualquer outro tipo de poder. Sua habilidade é o taijutsu, que é o uso do seu corpo e de seu treinamento como suas principais armas. Ele é aquele que todos esperam que perca, o azarão, a zebra. Em muitos filmes e séries é frequente que a gente torça pro azarão, pra zebra, pra aquele que tem a menor chance de vencer. E eu acho que os filmes do Rock Balboa representam bem isso. Ou mesmo Gigantes de Aço, aquele filme sobre lutas de robôs, em que torcemos por um robô que é um robô sparring, ou seja, um robô que é feito para apanhar contra um robô super tecnológico, o Zeus. Pensando nisso, é muito interessante observarmos o que de fato acontece na luta em questão, uma vez que os dois personagens são coadjuvantes. Agora falando especificamente da luta, nós podemos dividir o combate entre 6 grandes fases. Na primeira, vemos o Rock Lee investir tudo o que tem contra o Gaara, que parece ter o controle de toda a situação da luta, apesar do esforço do Rock Lee, que parece dar tudo de si mesmo. Nesse momento, para todo mundo que está assistindo, parece claramente que o Gaara vai vencer, sem nem se esforçar tanto. Já em um segundo momento, há a primeira quebra de expectativa. O Rock Lee revela estar lutando com pesos de perna, que são extremamente pesados. E quando ele os retira, ele se torna muito mais rápido do que o Gaara, que passa a não conseguir desviar de todos os golpes. Nesse momento, a gente como público tem a sensação clara de que o Rock Lee tem uma chance de vencer. Em um terceiro momento, o Gaara começa a reagir, e aos poucos a luta começa a se equilibrar novamente, com Gaara utilizando habilidades ainda mais poderosas dos seus jutsus de areia, e criando um clone de si mesmo, ele novamente parece assumir a dianteira.
Após esse momento, é a vez de Lee tirar uma carta da manga, e ele faz isso abrindo os portões do chakra e ficando ainda mais poderoso. Então, ele desfere um golpe que parece ser o golpe final em Gaara, que cai. Mas após isso, há ainda mais uma reviravolta, quando Rock Lee, agora exausto, sofre um golpe que parece fatal de Gaara, que ainda está no chão, e a luta é interrompida pelo sensei de Rock Lee. E o desfecho é que Gaara vence a luta, e o Rock Lee fica em um estado muito ruim, com os médicos dizendo que ele nunca mais poderá lutar. E bem, o que essa luta quer dizer sobre toda a discussão de esforço versus talento? O talento vence o esforço e o criador de Naruto tentou provar isso com o resultado dessa luta? Bem, eu acho bem pouco provável. Se analisarmos bem o anime, veremos que Naruto é muito mais parecido com o Rock Lee nesse aspecto, e é o grande protagonista da saga, enquanto Gaara está muito mais próximo do Sasuke, ambos considerados prodígios e muito bons naturalmente. Acho que essa luta diz muito mais sobre os sacrifícios necessários a quem se esforça e a necessidade de entregar tudo de si, a disciplina e a honra que estão envolvidas em se tornar algo incrível, ou em superar as expectativas. Eu tenho certeza que, assim como eu, a maioria de vocês também torceu para que ele vencesse e ficou muito revoltado quando vimos o Gaara ganhar. Mas quem ganhou com tudo isso mesmo foi o Lee como personagem. Foi nessa luta que o Rock Lee de fato nasceu para o público, porque nós nos identificamos muito mais com aqueles personagens que falham, que têm que superar limitações e que na maior parte do tempo são desacreditados. Nós amamos os azarões, os heróis improváveis e, acima de tudo, adoramos ver aquilo que parece impossível acontecer. E aí, curtiu o vídeo, gostou da discussão, das artes, dos desenhos? Deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade aqui do portal. E deixa aí nos comentários se querem ver mais conteúdos de Naruto aqui no canal ou de animes. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.